Esse vídeo aqui deveria ser apresentado na preleção do Dorival, mano. O Zé Elias ensinando pra esses caras aí o que é ser Corinthians, o que é jogar um derby, jogar com raça pra cima, sem medo. Amanhã tem que vencer. Se não der na técnica, tem que dar na raça, mano. A gente não pode perder pra esses imundos amanhã em casa. Nem pensar em perder. Empate já é derrota. Vamos pra cima dos caras sem medo. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Eu vou chutar aqui 2-0. Um gol do Memphis Depay, um gol do Yuri Alberto. Então vamos pra cima. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos fazer o seguinte, tem muito pra gente falar das duas escalações, né, das opções. Mas vamos começar por esse trio, né, já que o Zé tá meio preocupado aqui, meu cabisbaixo, vamos falar do assunto e tal. Tem um trio aí que vai jogar pela primeira vez com o Dorival Júnior. Vamos colocar na tela como é que é o Corinthians com e sem esse trio. Qual é o trio, William? Lógico, Yuri, Memphis e Garro. Jogos com eles, 19. Aí o Corinthians tem um aproveitamento de 71,9%. E o número de gols marcados por jogo, 1,68. Gols sofridos, 0,84. Aí sem o trio, que tem sido a rotina do Corinthians, é jogar sem o trio. Olha quantos jogos sem o trio. 40. Porque uma hora um tá lesionado, outro tá fora, outro lesiona um, volta um, vem outro e tal, e aí nunca tá todo mundo junto. Mas o aproveitamento cai para 56,7%. Vida normal, esses caras eram titulares absolutos, são titulares absolutos do Corinthians. O problema são as lesões. Gols marcados por jogo cai para 1,1. Gol sofrido, 0,93. E aí, esses números aí, desde a estreia do Memphis no Corinthians, porque o Yuri e o Garro já estavam antes, o Memphis chegou depois, então a gente computa desde a chegada do Memphis aí ao Corinthians. Olha, Isso é alento pro Zé que você tá falando? De verdade, é um alento, hein, Zé? Eu sei que tem as questões aí, o Yuri tá voltando, né? O Memphis fez gol agora contra o Botafogo. Esse trio é um alento, Zé. Assim, diminui a distância pro Palmeiras no confronto, quando você põe os três e fala, opa, agora dá jogo, agora tem jogo. Não, eu acho que diminui um pouco, lógico que dá. O Palmeiras também entra preocupado com esses jogadores. Claro. Né? A rivalidade, ela mexe, agora falando sério, né? A rivalidade mexe com o vestiário. Esse jogo tem algo especial, então o jogador sabe que se não der na bola vai ter que ir na raça, vai ter que correr. Tá sentindo dor, continua, se não tiver substituição, é assim que você joga um jogo como esse, né? Agora, é inevitável dizer que esses três jogadores são importantes para o Corinthians, mas qual é a base de sustentação? Quem serão os três volantes para poder liberar esses caras para jogar? A volta do Yuri é fundamental para poder dar uma opção. Eu acho que duas opções, né, ao mesmo tempo, né? Ele dá a opção para o Garro, porque o Yuri é aquele cara que ataca espaços, né? Então os zagueiros irão ficar preocupados, e ao mesmo tempo ele consegue, através da movimentação dele, liberar os espaços para o Memphis jogar. Agora precisa ver se o Memphis vai jogar, porque quando ele se movimenta, os zagueiros se preocupam com o Yuri. E aí surgem os espaços para ele jogar, né? Para o Memphis jogar. Agora precisa ver, se ele ficar parado, vai ser facilmente marcado, ou pelo Aníbal ou pelo Martínez. Facilmente marcado ali pelo lado esquerdo, como ele fica paradinho esperando essa bola. Provavelmente o Abel vai colocar um jogador para fazer, às vezes o Abel coloca para fazer marcação mano, né? Mano a mano, então alguém vai ficar ali. E o Garro, que é o cara que tem essa qualidade de fazer a bola chegar. O Garro ele joga na base dos dois toques. Ele domina e toca, ele não é um jogador que carrega muito a bola, ele não tem essa característica. Então ele precisa de alguém que possa municiá-lo o tempo todo. Então precisa ver quais serão os três jogadores de meio campo. O Martínez, Charles e Carrijo, Ranieri, Bidon e Carrijo, ou Martínez. Então assim, precisa ver qual será essa trinca, né? Para ele poder ter essa tranquilidade de receber essa bola. Você tem jogadores mais técnicos, o Dorival vai optar por jogadores mais de força, para poder equilibrar. A zaga... Essa trinca tem dois que não pode sair. Então, Carrijo e Ranieri. Então, mas aí tem que ter alguém que... Né, o Carrijo vai jogar 65, 70 minutos que ele está jogando. O Carrijo precisa trocar a marcha. Se ele jogar do jeito que ele está jogando contra o Palmeiras, os caras vão passar por cima dele, porque o time do Palmeiras é um time que joga dentro e fora de casa com a mesma intensidade, às vezes não com a mesma qualidade, mas com a intensidade lá no alto, né? Então tem que ver qual é esse time. Lógico que vai ser um jogo equilibrado, não tem como dizer que vai ser o Palmeiras. O Palmeiras tem um melhor time, tem uma base melhor, mas quando entra em campo, isso aí eu costumo dizer que são 11 contra 11. Quem tiver mais coragem, mais personalidade e mais qualidade consegue ganhar o jogo.
Tem uma diferença entre o Memphis e o Yuri Alberto nos clássicos. Vamos dar uma olhada? Tem 2 telinhas aí pra gente mostrar, porque um arrebenta e o outro tá longe disso. Olha lá, Memphis em clássicos. 5 jogos contra o Palmeiras, tem 2 assistências. 2 jogos contra o Santos, tem 2 assistências. 3 jogos contra o São Paulo, nem gol, nem assistência. Aliás, ele não fez gol em clássicos ainda, tá? Em compensação, o Yuri Alberto, olha só esse ano, 4 jogos contra o Palmeiras, meteu 2 gols. Inclusive na final, né? Num dos jogos da final. Aliás, os 2 jogos deu 1-0, né? Nos 180 minutos o gol foi dele. Contra o São Paulo, 1 jogo, nenhum gol. Contra o Santos, 3 jogos, 4 gols. Ele adora, né? Ele olha o Santos e fala, opa, deixa eu passar aqui. Quando ele começou, né, William? É lógico. A lei do ex contra o Santos é uma delícia. Escreva o que eu tô falando, o Soteldo vai meter gol contra o Santos. Mas depois eu falo disso. Quando jogar contra o Santos, vai fazer gol. Fala, meu querido. Só para dizer o seguinte, naquele gol marcado pelo Yuri Alberto no Campeonato Paulista, os 2 jogadores que fracassaram na marcação não jogam mais no Palmeiras. Sim. Um foi para o Santos, né? E o outro foi para Portugal. Sim. Né? Então, essa é uma colocação a respeito disso que a gente está vivendo. Sim. Agora, o Corinthians... Vai sentir falta? Como é que é aquele jogador lá? Quem? Aquele que você falou que está comprando o quadril, como é que chama? O Felipe Anderson? Felipe Anderson. Felipe Anderson, eu achei. O Felipe Anderson, ele tem... Acho que não é desfalque, é isso? Não. Felipe Anderson não é desfalque por Palmeiras? Tendo o Sousa... Mas não é certeza que é o Sousa, hein? Não é o Sousa? Quem é que joga, então? Eu acho que tem que ser o Sousa. Mas, segundo informações, o Abel está um pouquinho em dúvida ainda, porque, né, o Sousa, um jogador que não está fisicamente 100% ainda. Bom, eu tenho só informação, mas eu tenho dificuldade de entendimento a respeito de algumas coisas. O Pascoal pegou ar aí quando viu o lance do Rios. Você viu, né? Você viu. O Rios? Não, o Rios nos jogos contra o Corinthians, ele fracassou nos 2. Eu senti falta dele. Fracassou? Eu gosto da sua... Eu tenho que escutar isso aqui, que ele vai sentir falta no Rios. Eu gosto da sua verve quando fala do Palmeiras. Ainda assim, tem que escutar essas coisas, você tá ouvindo? O Zinho tá só de butuca. Depois só eu que escuto as coisas, não pode, entendeu? Fico aqui engolindo seco, tem gente que vai sentir falta. Tá bom, vamos ver o que vai rolar amanhã. Eu acho o time do Palmeiras mais competitivo que o time do Corinthians. O Corinthians não está competindo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Mas na hora do clássico? Quando contra o Cruzeiro, o time do Cruzeiro jogou pedrinha contra o Corinthians. Pedrinha. Ou coisa nenhuma contra o Corinthians, certo? Certo. E esse parece ser assim, o grande mote é dizer, contra o Cruzeiro? Não, contra o Cruzeiro? Não jogou nada. O Cruzeiro jogou nada, o Corinthians empatou o jogo. Certo? A volta do Yuri Alberto tem um significado importante. Porque o Palmeiras vai precisar de algum jogador que tenha rapidez para poder marcá-lo. Né? Sim. Porque ele é um jogador. O Yuri Alberto é do confronto 1 contra 1, tocando a bola na frente, ele arrematar. É segredo para vocês? Não, Alberto, é isso aí. Ou eu estou contando alguma coisa? Não. Vocês já sabem que é assim, né? Sim. Então se eu sei, se vocês sabem, alguém deve saber também. Então, os outros devem saber também. Né? Abel também sabe. Também, as pessoas devem saber como é que é, né? Como é que joga. O Zé falou que o Yuri Alberto o Memphis diminuiu o espaço dele dentro de campo. Que ele tinha alugado um terreno de 30 por 30, agora alugou quanto que o terreno dele? 15 por 15. Então, isso preocupa. A instabilidade fora do campo, os problemas vividos, a agitação, a torcida, tudo isso tem o seu ponto, mas é clássico. Chega amanhã, a torcida do Corinthians vai. A torcida vai encher e vai cobrar o Corinthians. Dizem que é o termômetro para o treinador ficar ou não. Essas 2 partidas contra o Palmeiras. Se passar pelo Palmeiras, né? Mas eu acho uma avaliação bem, assim, assim, é bem rasteira. Eu não sei, foi campeão em cima do Palmeiras, 3, 4 jogos depois demitiu o Ramon. Sim, mas assim, é o tal negócio. Porque você sabe que o que grita aqui, gritou, não, Corinthians do lado esquerdo, gritou aqui, do lado esquerdo, você sabe como é lá do lado esquerdo? Aqui na tribuna, manja como é que é, não? Sim. Gritou aqui, explode aqui no ouvido do cara já dá um negócio. No São Paulo é quando grita aqui da direita, você sabe? No São Paulo grita aqui da direita, pá!
Aí dá um impacto aqui também. No Santos também tem, quando grita da esquerda aqui, você sabe como é que funciona. Mas aqui assim também, né? Isso! O pessoal aqui de baixo também. Então, só para dizer para vocês como é que funciona. Para mim tem favorito sempre. E quem é o favorito? É o Vamos Palmeiras. lá. É o Palmeiras. Quantos por cento? Quantos por cento que eu quero ouvir o Zinho? Jogo ou... Eu quero saber no confronto. Quem é o favorito para passar? Quem é o favorito para passar? Percentual. Vamos lá. 65 pro Palmeiras, 35 pro Corinthians. Eu quero ouvir o Zinho agora. Vai, Zinho. Você concorda com o Pascoal, discorda no percentual? Quero te ouvir também sobre Sousa. Vamos lá. E sobre o Corinthians, fica à vontade aí. Concordo com o Pascoal no palpite de favorito para classificar, mas discordo no percentual, né? O percentual dele é mais amplo para o Palmeiras. Eu acho que, por ser o derby, que motiva muitas equipes, né? Aí não olha mais para a tabela, não olha mais para os problemas que estão lá fora. O Dorival vai mobilizar o time, tem a volta do Yuri Alberto que acresce e muito. Acho que a ausência do Yuri Alberto prejudica muito essa parte ofensiva. Vou explicar, não é que o Yuri Alberto é aquele centroavante da seleção brasileira, titular, não é isso. Eu acho ele muito bom jogador, mas eu acho que ele, com essa dupla Garro e Memphis, ele proporciona uma referência para esses dois caras que vêm por trás ali para organizar o time, tendo o Yuri Alberto na frente. Aí você vai ter o centroavante ali, por mais que ele se movimenta também, colabora muito, volta, ajuda para marcar o Yuri Alberto, mas por característica de jogadores, com a presença do Yuri Alberto, acho que vai subir a produção do Memphis e do próprio Garro, né? Porque estava jogando o Romero às vezes aberto, jogou o Thales Magno aberto, aí o Memphis tinha que se adiantar um pouquinho, perder um pouco esse entrosamento desse trio, que eu acho particularmente muito bom. Podem não estar vivendo o melhor momento deles, mas a gente sabe que um clássico motiva muito e esses caras vão se concentrar muito para o jogo, se prepara diferente, a atmosfera exige isso, a decisão exige isso, é uma decisão, é uma das maiores rivalidades do mundo, Palmeiras-Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Então acho que assim, pelo time estar na mão do Abel há muito mais tempo, por mais que chegaram muitos jogadores novos na equipe, saem alguns outros jogadores, como vocês falaram do Richard Rios, principalmente, o Mike não era o titular absoluto. Quem está jogando pelo lado direito mais tempo nesse momento mais curto de Palmeiras é o Giai, não é nem o Marcos Rocha, então vai manter o Giai ali, que faz uma zagueiro barra lateral. Agora ele está fazendo mais a lateral porque é o Aníbal Martínez que entra como um terceiro para aquela saída com 3 jogadores, o Giai até adianta um pouquinho mais. Enfim, mas pelo histórico do Palmeiras, que é um visitante, é o melhor visitante, né, do campeonato, é uma Copa do Brasil diferente, mas o Palmeiras joga, o jogo do Palmeiras, ele acontece muito até, os objetivos são até melhores alcançados quando ele está jogando fora de casa, que o adversário tem que propor, que tem que sair, que tem que vir para o jogo, que tem que tomar iniciativa e sobra os espaços para o Palmeiras. Então eu colocaria aí 55 para o Palmeiras. Olha, bem taco a taco, porque é uma decisão. Falando do trio do Corinthians, eu poderia até comparar com um trio do Palmeiras. Quem seria o trio do Palmeiras? Vamos fazer aqui um estudo aqui de... Vai jogar quem? O Facundo Torres, deve jogar de titular. O Vitor Roque? O garoto aí, o Vitor Roque, como centroavante, e pelo lado esquerdo tem a dúvida, né? Sousa ou o Luigi, que jogou o último jogo, Luigi. Não sei. Luigi jogou a última partida. Luigi. Eu não sei se ele vai botar o Facundo pro lado esquerdo, voltar pro lado esquerdo para começar com um outro ali pelo lado direito, mas vamos fazer uma ideia assim, que seja esse trio, Sousa, Vitor Roque e Facundo. O do Corinthians é melhor, na minha opinião. Opa! Inteiro, bem, tá? O Yuri Alberto tá voltando, eu não sei como é que ele tá, o físico, como é que tá o momento dele. Mas o Yuri Alberto bem, o Garro bem e o Memphis bem, eu acho melhor do que o trio que eu citei, se for esse que começa do Palmeiras.
Dos três? Como no o Pascoal Corinthians? falou, é Olha, opinião. Cada um tem a sua opinião. Cada um a gente pode debater. Eu estou falando bem, fisicamente, tira os problemas fora do campo. Dentro do campo, o trio do Corinthians tem mais recursos do que esse trio que eu falei do Palmeiras. Só que no conjunto do Palmeiras, aí o conjunto do Palmeiras é bem melhor, né? E o treinador faz muita diferença. O Dorival, eu adoro ele, baita de um treinador, mas ele está fazendo um trabalho com esses problemas todos, muita dificuldade. E aí, nessa hora, o Abel Ferreira, com o time na mão, o Palmeiras entra com essa vantagem para a decisão, e aí eu coloco o Palmeiras favorito para o confronto. Mas o jogo de amanhã, eu até coloco favoritismo para o Corinthians jogando em casa. Eu gostei dessa provocação. A gente já vai falar do Kelvin, que o Palmeiras tá em cima, mas assim, bom jogador. Esse trio, eu tô muito propenso a concordar com o Zinho. Cara, se você pensar esse trio bem... Mas é porque... Por exemplo, tem uma peça desse trio hoje que seria uma loucura até um tempo atrás falar, mas hoje, Yuri Alberto ou Vitor Roque? Não, Yuri Alberto. Yuri Alberto. Sim, mas tem Aí muito... você pensa os outros dois. Não, mas tem muito também daquilo que nós já vimos os três jogar e daquilo que nós não vimos esses três jogarem, a forma de jogar do Corinthians e a forma de jogar do Palmeiras. Aí entra o coletivo que o Zinho falou. Aí entra o coletivo, então isso influencia muito no desempenho dos jogadores, né? O Yuri Isso que eu dei o Alberto, favoritismo pro Palmeiras. o Yuri Alberto, um ano e meio atrás, ou um ano atrás, era um time totalmente diferente. O Yuri Alberto, a torcida estava pedindo para sair. Antes da chegada do Memphis, né? Por quê? Porque ele tinha que jogar de uma forma que ele não sabe jogar, que é fazer pivô, parar, fazer 1-2. O Yuri Alberto não tem essa característica. Embora eu acredito que ele seja muito novo para jogar só de uma forma. Eu acho que ele pode trabalhar isso, porque pelo que eu sei, é um menino esforçado, é um cara que treina, que se dedica. É aqueles 5 minutinhos de trabalhar ali a base, trabalhinho técnico, um pouquinho de drible, mobilidade, porque ele tem uma carreira inteira pela frente. Se eu não me engano, o Yuri Alberto tem 22 anos, alguma coisa assim, 21, 22 anos. Ele é novo. Então tem aqui, vamos ver. Eu vejo aqui. Ele é novo, então assim, eu acho que ele pode evoluir mais, entendeu? Porque senão ele fica preso a exatamente... 24 anos. 24, exatamente a uma forma de jogar. Eu acho que não pode ser assim, o jogador tem que ser, com a idade que ele tem a possibilidade de evoluir. Mas ele tinha dificuldades, aí quando encaixa o time e encaixa a característica dele de jogo, ele voa, né? Tanto é o jogo contra o Botafogo, quando ele entra, ele muda a forma de jogar do Corinthians. Porque ele ataca os espaços, por isso que eu falei, ele ataca os espaços, os zagueiros são obrigados a ficarem atentos, e aí entra o Memphis para poder jogar, mas só que o Memphis tem que ter um pouquinho mais de vontade para jogar. O Garro é o melhor deles, dos três hoje, quem está jogando melhor é o Garro. Aí o Memphis tem que querer jogar, né? O Memphis, todas as vezes que o Memphis sai desse lado esquerdo, que ele fica paradinho aqui do lado esquerdo, e ele roda, ele vai pro lado direito, ele participa do jogo, ele melhora muito a equipe do Corinthians, porque ele é o cara que é capaz de dialogar com todo mundo. Ele tem essa qualidade, ele sabe fazer o pivô, ele escora, né? Tecnicamente ele é muito bom. Então ele pode ajudar o Mateuzinho, ele pode ajudar o Garro, ele pode ajudar os volantes que estão ali no meio, que muitas vezes eles procuram um jogador no meio campo. E aí quando você dá a referência, eu vou pegar a bola só do lado esquerdo ali, entre os volantes e os zagueiros, eu fico ali esperando essa bola para pegar, porque é onde eu me sinto mais confortável para pegar e girar e abrir o campo. Hoje em dia não dá mais para você fazer isso sempre, porque você tem análise, você tem estudo, você tem todas as ferramentas necessárias para montar um sistema de jogo para você não pegar na bola. E aí você facilita para o adversário e você dificulta para o seu companheiro. Sim. Porque quando você é bem marcado, você dificulta para aquele cara que está acostumado a sempre estar em dificuldades. Vou jogar a bola na minha referência. E essa referência está marcada, por isso que o Corinthians muitas vezes tem dificuldade para o jogo. Então, essa é a análise do Zé Elias, do Pascoal, do Zinho, o Zé que entende muito de Corinthians. Mano, esse Pascoal, todo time que o Corinthians pega, ele coloca o Corinthians, ele colocou o time adversário como favorito. Colocou o Cruzeiro como favorito, a Neoquímica Arena. Botafogo, até entendo, jogando em casa. Mas, cara, Maria pode pegar. Ele sempre coloca o Corinthians como o time azarão. Cara, na moral, mano, desanima isso daí. Na verdade, não me ligo, mano, porque o cara mostra que é muito clubista. Não sei se ele odeia o Corinthians, se alguém do Corinthians é algo pra ele. Então, na moral. Amanhã, mano, o Zinho falou, mano, amanhã o Corinthians é favorito em casa.
O Zinho respeita demais o Corinthians, apesar de ser flamenguista e palmeirense, né? Ele que jogou no. Mas ele falou a verdade. Mas, tipo assim, cara, 51-49 Corinthians amanhã. Não tem muita vantagem, não. É claro, daí na casa dos caras, eles vão ser favorito. Mas, cara, dá pra ganhar. A gente ganhou lá no final do Paulista, por que não ganhar agora também? Mas ganhando amanhã já vai dar uma vantagem muito boa pra gente. O Dorival sabe armar uma defesa boa, equilibrada ali. Por mais que a gente tenha jogadores que não passem confiança na zaga aí, Gustavo Henrique, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, João Pedro Choca, Mateuzinho, Bidu. O Angileri até que marca um pouco bem, só que, cara, contra o Botafogo, o gol saiu do lado dele. Então vamos ver como que vai. O Dorival vai armar essa equipe defensivamente, ofensivamente, tem que jogar pra cima. Cara, em casa a gente não pode ficar acuado, cara. Não pode ficar acuado. Começou o jogo, mano, pressão em cima dos caras, mano. Porque tem alguns jogos na Neoquímica Arena, começa o jogo, mano, tipo, é como se tivesse jogando amistoso, os caras começam uma preguiça do caramba, aí o time adversário começa a gostar do jogo nos primeiros minutos do jogo, começa a atacar a gente. Cara, desde que inaugurou a Neoquímica Arena, 2013, cara, o Corinthians, quando começava, era abafa. 15 minutos, 20 minutos abafa ali em cima do adversário, mano. O tempo todo. Até com o time, assim, muito inferior esse aqui, mano. A gente com, cara, com Mosquito, Otero, Casares, Matheus e tal, a gente fazia pressão dentro de casa. Agora esses caras aí, mano, Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro no ataque ali, Carrilho. Pô, cara, vamos ver amanhã a postura, cara. Cara, a gente pode até perder, mas a gente tem que ter postura. Se não tiver postura de homem, ir pra cima, sem medo, com garra. Como o Zé falou, se não der na técnica, tem que dar na raça, na garra, mano. A gente não pode perder pra esses caras amanhã. Não pode, mano. Esses imundos aí, cara. Nossa, tem um time que eu odeio, é o Palmeiras, cara. Odeio o Palmeiras. Depois o Flamengo. Nem odeio tanto o Santos assim, não. O Santos, como se não existisse pra gente. São Paulo também é chato, mas Palmeiras é em um mundo, cara. Não dá, mano. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.